Trazendo agora o olhar do Antônio Henrique Lucena, ele que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e está agora ao vivo aqui conosco. Seja muito bem-vindo e um bom dia. Bom dia, Carol. Compartilhar conosco, Antônio, um pouco do seu olhar sobre o que está acontecendo agora. Temos, então, as forças de defesa de Israel dizendo que o Irã violou esse acordo de cessar-fogo, o Irã negando que tenha disparado mísseis em direção ao território israelense. É cedo para falarmos sobre um fracasso dessa trégua entre os dois países? De fato, Carol, a gente vai precisar observar um pouco mais o desdobramento, né, de todos esses movimentos. Ao que parece, deve ter tido um problema de coordenação, né, das forças iranianas, porque assim que o Donald Trump declarou o cessar-fogo, né, e aí depois ocorreu exatamente esse lançamento de mísseis, né, o que parece ter sido um pouco antes, aí houve um problema de timing. O Irã ele já declarou, né, quer dizer, ele passou a negar que tenha sido feito o ataque e passou, né, digamos, a defender o acordo, que provavelmente deve ter tido algum tipo de problema de comunicação nesse processo. A grande questão é que teve mortes, né, você teve vítimas, foi uma destruição bastante significativa. Israel já disse que tem retaliação, né, desses aspectos, né, e que já houve, inclusive, autorização americana para isso, mas a gente vai precisar realmente esperar um pouco mais para ver como é que esse processo ele vai se desenrolar ao longo do dia, porque, ao que tudo indica, esse cessar-fogo entre Israel e Irã, apesar da mútua desconfiança, né, que os países têm no atual momento, ele vai depender muito dos próximos passos, né, o que a gente chama, né, de tit for tat, né? Então, um faz um movimento, o outro vai aguardar esse movimento, e aí a gente vai observando o desdobramento desses aspectos. Destaco que esses mísseis que atingiram tanto o território israelense quanto iraniano esses disparos teriam ocorrido antes do acordo de cessar-fogo entrar em vigor. Inclusive, mais uma vez, Antônio, peço licença só para a gente ilustrar o que a gente está falando com a imagem ao vivo nesse momento de Israel, é justamente esse ataque iraniano que atingiu o solo israelense, que atingiu um prédio residencial. Daqui a pouquinho já a imagem ao vivo para você, 1h36 no horário local. Aí, essa localidade que você vê agora em tela foi a localidade atingida por esse míssil iraniano horas antes do acordo de cessar-fogo entrar em vigor, deixando pelo menos 5 mortos. E do lado iraniano, também informações que temos de ataques que teriam ocorrido, matando 9 pessoas, horas antes também da vigência desse acordo de cessar-fogo. Porém, segundo o exército de Israel, depois da vigência do acordo do cessar-fogo, o Irã teria disparado 2 mísseis em direção ao território israelense e esses mísseis teriam sido interceptados. Aguardamos manifestações também por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a gente questionava, Antônio, justamente qual seria o tipo de resposta vinda dos Estados Unidos a partir dessas alegações do Irã e de Israel. O que a gente já consegue precificar no campo das relações internacionais? Já está sendo noticiado, Carol, que vários líderes mundiais eles entraram em cena, né, para tentar fazer com que o acordo de cessar-fogo ele prevaleça. Né? Nós já temos declarações do chanceler da Alemanha defendendo a manutenção, também do Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, da Jordânia. Realmente a situação ela está bastante delicada nesse processo inicial, mas a gente também tem que destacar que o lado que mais vai ter problemas caso esse cessar-fogo ele não seja respeitado é do próprio Irã. Né? Esses 12 dias, né, de guerra com Israel debilitaram de forma muito sensível as suas defesas aéreas, né, a sua própria força aérea, a sua capacidade de resposta. O Irã não consegue mais lançar aquele grande salvo de mísseis, né, do início do conflito, já que boa parte dos seus lançadores foram destruídos, mas mesmo assim o Irã ainda mostra uma resiliência, né, de lançar alguns mísseis balísticos de partes remotas do país. Mas o Irã ele pode realmente sofrer graves consequências se esse cessar-fogo ele não for respeitado.
Mas, de acordo com a mídia iraniana, esse ataque ele não aconteceu, né? O Tehran Times ele nega que o Irã tenha feito esse acordo. Eu acho que provavelmente numa tentativa, né, de amenizar a situação, né, do que está ocorrendo justamente naquela localidade. Assim como também o ataque que foi feito anteriormente à base de Al-Udeid, no Catar. O Irã ele comunicou com antecedência, né, que faria exatamente esse ataque. O próprio presidente Donald Trump ele agradeceu o Irã por essa comunicação. Eles lançaram a mesma quantidade de mísseis que foram as bombas que atingiram as instalações nucleares, mas sem qualquer vítima ou qualquer dano específico, né? Então, agora foi reportado internamente que a base tinha sido completamente destruída, né? Então, isso que mostra uma tentativa do regime, né, de dar algum tipo de resposta interna, né, para esse ataque, né, às instalações nucleares. E logo em seguida teve esse anúncio de cessar-fogo. Parece que a coisa ela ainda não está muito bem equilibrada ou calibrada, né, nesse processo inicial. Antônio, até aproveitar, enquanto conversamos aqui, a gente vai checando as agências internacionais e já com a atualização agora por parte do Catar. Há pouco acompanhávamos a manifestação do ministro das Relações Exteriores no país, falando sobre esse acordo de cessar-fogo. O Catar, que também teria participado dessas conversas, mediando essas negociações, e ele diz: nos próximos 2 dias ocorrerão conversas indiretas entre Israel e Hamas para chegar a um cessar-fogo em Gaza. O quanto que a gente consegue interligar esses dois aspectos? O quanto que o sucesso desse cessar-fogo entre Irã e Israel vai influenciar nas negociações em Gaza? Vai ser fundamental, Carol, porque se o cessar-fogo com o Irã ele não conseguir ter sucesso, a gente pode ter uma reedição do que aconteceu justamente em Gaza, né? Então você teve um cessar-fogo inicial que depois ele não foi cumprido e aí depois você teve uma retomada das hostilidades e a coisa ela segue incerta. Então, Donald Trump ele vem pressionando muito o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que, de fato, essa situação seja resolvida, tanto em Gaza como também com relação ao Irã. Agora, é claro, eu destacaria, Carol, que nós temos questões de ordem interna dentro de Israel, com relação a Gaza, propriamente dito, porque cabe ressaltar que o gabinete ultranacionalista, né, que forma o governo de Netanyahu, que inclui os ministros da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, e outros radicais, eles são contrários a um cessar-fogo em Gaza ou paz que não seja com a completa erradicação do Hamas. O que, confesso que eu acho muito difícil de acontecer, né? Até porque o Hamas se transformou em uma ideia. Então, é muito difícil você erradicar justamente uma ideia. Então, é observar como esses processos eles vão se dar, né? Se de fato o cessar-fogo com o Irã ele vai prevalecer, assim como também os aspectos relativos à guerra em Gaza. Eu destacaria também que os custos do conflito são extremamente elevados, principalmente pela força de ocupação em Gaza, que ela precisa ser realizada, e também, né, com os gastos, né, que foram realizados recentemente com os ataques ao Irã. Então, a situação econômica de Israel, ela já vem ruim há um certo tempo. Claro que você tem esse apoio americano, e permita-me fazer um relato de experiência. No ano passado, precisamente em junho do ano passado, eu estive em Israel e também na Cisjordânia e pude comprovar que realmente a situação econômica está muito difícil. Você teve uma queda muito abrupta do turismo, tanto em Israel como em Gaza, né? E você já tem um movimento, né, dissonante dentro de Israel mesmo para que haja uma solução do conflito. Assim como também pontos muito sensíveis, como a volta dos reféns, né? Então a gente tem que observar que é uma relação muito delicada do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, assim como também a relação com Israel e Donald Trump, né, e a volta, né, desses reféns e que as hostilidades elas cessam. O problema é que os objetivos eles são difíceis de serem alcançados. Mas se, de fato, o cessar-fogo com o Irã ele seja realmente firmado,
Aí a gente tem uma situação interessante, porque até agora a gente não tem o que eu posso dizer, digamos, uma foto da vitória, ou seja, Benjamin Netanyahu ele não tem ainda uma foto da vitória desde dos ataques de 7 de outubro. E talvez o sucesso das operações com o Irã possa ser essa fotografia da vitória que ele possa apresentar para a população israelense. E o quanto que esse cessar-fogo vai abrir caminho para essas negociações em Gaza, já que o Hamas é um grupo financiado pelo regime iraniano, também está fragilizado desde que teve início esse conflito na faixa de Gaza. A gente, claro, monitora tudo isso, viu, Antônio? Muito obrigada. Antônio Henrique Lucena, ele é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, nessa conversa aqui conosco, acompanhando aí a fragilidade desse acordo de cessar-fogo depois dessas alegações das Forças de Defesa de Israel. A gente segue monitorando. Antônio, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia. Obrigado a você, Carol. Agradeço a CNN o convite e envio foto